Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Anjo. Sou Epitácio Júnior e estamos gravando mais um episódio. Mergulharemos em conversas inspiradoras sobre a jornada de cada um de nós. Abordaremos questões relacionadas à superação e ao esporte, aos desafios pessoais e profissionais e, principalmente, sobre as conquistas e lições aprendidas ao longo do caminho. Preparem-se para rir e se emocionar com incríveis histórias de superação. No episódio de hoje, conheceremos um ícone na arte de inspirar. Ele, com mais de 70 anos, é um maratonista que deixa muita gente para trás. Um atleta disciplinado que iniciou sua jornada nas corridas aos 58 anos. Ele irá nos contar sobre os anjos da vida dele e sua trajetória no mundo esportivo. Senhoras e senhores, o convidado de hoje é o marido da dona Cida, o pai amado da Fabiana, Fabiola e Sara, o avô das pequenas Bianca e Giovana. Vamos conhecer um pouco mais a história dele. Manuel Marinho de Sena, 71 anos. Maratonista com orgulho. Nascido no interior do Maranhão, em Caxias do Maranhão, reside em Brasília desde 1977. Marido da dona Maria Aparecida Jardim Sena, carinhosamente chamada de Cida. Um pai sempre presente, de 3 lindas filhas. Servidor público aposentado e empresário educacional do ramo de cursos de qualificação e capacitação, Marinho é teólogo e pós-graduado em gestão pública e docência do ensino. Uma marcante característica é sempre procurar incentivar as pessoas que estão ao seu redor a dar o melhor de si. Começou a praticar corrida de rua aos 58 anos, incentivado por sua filha Sara, que praticava o esporte no parque da cidade. No entanto, existiam alguns trechos desertos e perigosos, por isso ela precisava de um segurança para acompanhá-la. E qual melhor proteção e companhia que o próprio pai? Assim, Marinho começou nas corridas. Nestes 13 anos de corridas, já concluiu 45 meias maratonas, participou de 2 corridas de São Silvestre e de 5 maratonas. Sua primeira maratona foi em 2016, aqui mesmo em Brasília. Daí em diante foram mais 4 edições de maratonas em Brasília, conquistando suadas e valorosas medalhas. A mais recente, em 2023. Na lista das 45 meias maratonas, temos a ASICS Golden Run, Brasília 2014, a 18ª Meia Maratona Internacional de Brasília em 2015 e a Live Run em 2023. Atualmente, Marinho se prepara para alcançar a invejável meta de 50 meias maratonas em seu currículo e correr a edição dos 100 anos da São Silvestre em 2025. Manuel Marinho de Sena, 45 meias maratonas, 5 maratonas, 2 São Silvestre. É isso mesmo, meu amigo? Exatamente. Que prazer estar com você aqui nessa tarde, Júnior e a sua equipe. É uma honra estar aqui com vocês, exatamente essas informações. Ô, meu amigo, a honra é nossa. Muitíssimo obrigado por ter aceito nosso convite, por estar aqui participando desse programa, que é um programa da família, um programa para falar de esporte, de inspiração. Então, eu já queria aproveitar a oportunidade de presentear com um parceiro nosso. Uau, que legal. Um copo térmico da Belley, que é uma empresa parceira nossa. Ela fabrica produtos personalizados para todos os públicos. Esses copos térmicos são incríveis. Além de manter a bebida na temperatura perfeita, eles eternizam lindos momentos com uma personalização única. Como a que fizemos aqui para o senhor, com as fotos da sua família. Então, assim, é um produto que realmente se destaca pela sua qualidade, durabilidade e sustentabilidade. Tem um valor acessível e a entrega é super rápida. Vale a pena conferir o site deles, belley.com.br. Então, pessoal, é uma excelente sugestão de presente para datas comemorativas, homenagear uma pessoa especial. Saiba mais informações pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Sidney, o Sidney é o dono da Belley. Muitíssimo obrigado, meu irmão. Obrigado pela parceria. Obrigado, eu acredito demais no produto de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus. Não ficou legal, mano? Legal, muito obrigado. Nossa, que
Que momento emocionante esse aqui, dona Cida aqui nas fotos, minhas filhas, minhas netas, genros. Nossa, aqui é o pacote completo, né? Que bom legal, que o senhor então. gostou. Muito Que bom. obrigado. E quem selecionou as fotos foi sua filha Sara, que carinhosamente selecionou, nos atendeu muito bem. Eu quero mandar um beijo para a Sara. Sara, obrigado, viu? Te agradeço imensamente. Ela, desde o começo, pastor, sempre presente, me mandou as fotos, ela, uma delicadeza. Que legal, então. Muito obrigado. Imagina. A Sara é um amor de pessoa. Minha família, pela graça de Deus, são todas maravilhosas, minhas filhas. Meu amigo, preparado para começarmos? Sim, tranquilamente. É? É. Então vamos começar pela parte que eu acho mais fácil, mas é a mais complexa. É falar da família, falar dos filhos, falar dos parentes. A gente começa com uma pergunta complexa. Como é ser marido da dona Cida, Dona Maria Aparecida? Exatamente. É uma honra falar dessa pauta, porque a Cida já é minha companheira há mais de 40 anos. A Cida é uma pessoa muito competente, muito dedicada, muito amorosa, muito correta, muito honesta. Vem de uma família muito boa. Portanto, conviver com a Cida é muito gostoso, né? São quantos anos de casamento, pastor? 41. 41 anos de casados? Exatamente. Que ela tem me suportado. Então, realmente é um motivo assim, de muita honra, de muita alegria. Até porque eu acredito, Júnior, que a família é um projeto de Deus, né? Sim. A gente tem que se conectar, tem que alinhar bem essa situação. Sim. E a gente sabe que esse é um ponto que a gente precisa estar sempre avançando. É a família, é o desafio, mas em compensação também é um pilar para qualquer sociedade, é a família, né? Sim. Então é importante a gente valorizar a família, principalmente a esposa, né? Que é tudo para a gente. Com certeza é uma honra poder falar da Cida, que eu tanto amo, minha esposa. Sim, mais de 40 anos de casados. Mais de 40 anos. Vocês se conheceram onde, pastor? Na verdade, foi através de uma amiga. Eu fui no aniversário de um sobrinho dela, e lá a gente se conectou, e aí começamos a conversar. Isso foi aqui em Brasília? Em Brasília, em 81, mais ou menos, né? Então, a gente começou a se conectar, a conversar. Ela trabalhava numa grande empresa aqui em Brasília. E aí a gente começou a conversar e sentimos que a gente poderia montar um projeto de Deus, que eu entendo que a família é importante para isso. E começamos a se conectar, alinhar direitinho, conversar, e a coisa foi esquentando, graças a Deus. Graças a Deus. Até que a gente começou a namorar e casar. E está aí uma bênção de casamento. E aí uma bênção de Deus. Já se vão 40 anos. 41 três anos. Filhas, 3 filhas. 2 netas. 2 netas. Que beleza. Legal, então. Então, o senhor casou, aí teve 3 filhas aqui em Brasília? Sim. Sara, como que é a ordem das filhas que chegaram? Na verdade é o seguinte, são 3 filhas, a mais velha é a Fabiana Jardim, a segunda é a Fabiana é a primeira, a segunda é a Fabíola Sena, e a terceira é a Sara, minha caçula, né? Sara é a caçula. Então são 3 meninas maravilhosas, sempre eu fui um pai muito presente, né? Sim. E aí a gente começou a desenvolver as crianças, se pondo para estudar. Sim. E aí, graças a Deus, se formaram cedo, entraram na UNB cedo, se formaram cedo e são pessoas maravilhosas que eu tenho. E sempre eu brinco que a família, as filhas são uma herança do Senhor. E aí eu tenho como pauta, primeiro, ensinar a andar de bicicleta a criança. A Fabiana aprendeu muito cedo. Depois eu tive como objetivo ensinar a andar de bicicleta, nadar, andar de bicicleta e dirigir. A gente fazia essa pauta, né? E isso seguiu as 3. Todas sabem andar de bicicleta, todas dirigem, tem carro e todas sabem nadar. Pelo menos é o que a gente passou para elas. Excelente estratégia, viu? Nadar, dirigir... E andar de bicicleta. E andar de bicicleta. É por causa do esporte, né? Que eu o esporte muito. É quase uma triatlo já. É quase um triatlo, que eu gostei. Tem o duatlon, né? Exatamente. Então já entra, é quase uma triatlo. A Sara, então, é a caçula? É a caçula, a Fabíola é a segunda e a primeira é a Fabiana. Marinho, você sabe que eu venho de uma família que eu fui praticamente criado por 4 mulheres. Eu tenho 3 irmãs mais velhas. Legal. E tenho minha mãe. Aham. Meu pai faleceu, eu tinha 11 para 12 anos. Então é um lar, eu sinto que é um lar... Eu fui privilegiado por ter esse tipo de educação. Amém. Um lar muito acolhedor, sempre sobre as bênçãos de Deus e tal. Como é que é para o senhor
está ali entre 4 mulheres. Porque tem a esposa, as 3 meninas e mais 2 netas agora são 6, né? Então, na verdade, são 6 mulheres. Na verdade, Deus sabe todas as coisas. Eu fui criado numa família muito funcional, no interior do Maranhão. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, muito correto, muito honesto. Minha mãe, uma dona de casa, uma pessoa sensacional. Eu acredito até, Júnior, que eles viveram um pouco na frente do tempo deles. Isto é, papai tinha uma mentalidade de um empreendedor. Apesar dele ser um agricultor, ele era um pai muito presente e ele trabalhou muito conosco. E meu pai, por exemplo, ele nunca quis fumar porque não queria que os filhos fumassem. Uhum. Ele nunca bebeu porque não queria que os filhos bebessem. Você vê naqueles anos no interior do Maranhão, então ele era um homem muito diferenciado. Ele era um homem trabalhador que cuidava muito de nós e meu pai sempre era um homem que olhava para o futuro. Então, eu quero pontuar isso aqui. Papai era um homem que cuidava de nós, pondo para estudar, cuidando. Agora, o mais importante também, além disso, era o treinamento que ele fez conosco. Por exemplo, nós somos 2 homens e 2 mulheres. Então, os homens, a gente teve um treinamento, montava nos animais, cuidava dos animais, do gado, de cavalo. Então, meu pai sempre colocava a gente para fazer as coisas difíceis. Então, eu encaro isso hoje como sendo um treinamento. Sim. É importante a gente entender isso Sim. hoje. Quando um pai passa uma tarefa para um filho, é um treinamento. Sim. E, logicamente, eu fazia alguma coisa errada, como eu era o caçula, né? Aliás, eu sou o caçula, mas meu pai é muito firme, muito correto e sempre olhando para o futuro. E ele criou para nós uma plataforma muito importante do ponto de vista emocional, psicológico, trabalho, honestidade, alguns princípios. Naquela época não se falava muito de princípios, mas hoje eu entendo que o princípio da honra, o princípio da honestidade, da paternidade, da hombridade, isso é muito importante e eu aprendi isso muito jovem. Então, Isso lá em Caxias? Em Caxias, na verdade no interior. No interior? No interior. E ele queria que a gente estudasse, por uma cidade maior para estudar, para ser alguém na vida. Sempre dizia alguém na vida, porque ele entendia, né? O que é ser alguém na vida na cabeça dele. É alguém que estudava, que pudesse ajudar, ser uma pessoa que tivesse um nome limpo, que pudesse criar uma família. Enfim, eu vim de uma família muito funcional. Sim. Eu agradeço muito, assim, a Deus pela formação que meu pai e minha mãe me deram, né? Sim. E aí o senhor vem dessa família, constitui a sua, agora com 3 filhas, 2 netas, sua esposa. O senhor circulou, mas não me disse como é que é ser o centro das atenções aí em 6 mulheres cercando o senhor. Primeira coisa é uma conexão, ou seja, um relacionamento. Família é relacionamento. Então, a gente tem isso que... mesmo, família e relacionamento. Então, a gente tem que ter esse relacionamento, como eu tive uma boa estrutura emocional, psicológica, então a gente consegue gerenciar essas coisas, pequeno conflito de família, atrito de família. Eu sempre brinco, minha família não é uma família perfeita, mas é uma família que a gente se empenha, até porque... eu estou envelhecendo e eu quero cada dia mais ser o melhor pai, o melhor amigo das pessoas, começando pela minha família. Então, em síntese, a resposta é ter muita habilidade, ter sabedoria, ter domínio próprio e o autoconhecimento. O autoconhecimento é você se conhecer e procurar ser uma melhor pessoa para enfrentar esses embates da vida. Um ponto interessante, eu nunca pensei em desistir da minha família. Eu sempre acreditei no meu potencial, eu sempre acreditei que Deus estava comigo, consequentemente eu tive graça de conduzir essas meninas da melhor maneira possível. Sim. Não foi fácil, né? Imagino. Mas imagino. É muito desafiador e é gostoso. E os desafios constroem uma personalidade, constroem a própria resiliência do esporte, né? Você tem tantos desafios no esporte, na vida pessoal também. E você construiu uma família linda, belíssima. Marinho, eu soube de fonte segura, muito segura, não vou revelar minha fonte, porque a gente não pode revelar, mas que legal. Uma das suas características mais marcantes é que você sempre procura incentivar as pessoas que estão ao seu redor a darem o melhor de si. É isso mesmo? Exatamente, até porque eu venho de uma família funcional. Meu pai me ensinou isso, a questão da honestidade, do princípio. Então, eu assimilei muito bem essa mensagem. Então, hoje, eu vejo um grupo jovem, eu faço parte de alguns
da vida de algumas pessoas, com conexões, relacionamento. Então, eu procuro sempre conversar com essas pessoas, ajudar, incentivar, motivar essas pessoas, porque você só pode conseguir romper se você tiver uma boa plataforma de conhecimento. O autoconhecimento é importante para a gente. Então, eu gosto de incentivar as pessoas a ver resultado. A gente vive hoje, Júnior, de resultado. Então, não pode parar de trabalhar em cima de resultado, ver essas metas, rever direitinho. Errou, recomeça, está me entendendo? Então, eu acho que é importante a gente ver o melhor das pessoas. Então, eu procuro, eu sou professor há muitos anos também, passo a tarefa, mas cobro o resultado, né? Que eu acho que é bem interessante. Não, isso. e é muito legal você falar disso, porque assim, tem uma questão que são os ensinamentos. Sim. E uma outra questão é exercer os ensinamentos, colocar em prática o que você aprendeu. Sim. Então, quando o senhor identifica que determinada pessoa tem algo de bom e começa a incentivá-la a desenvolver isso, é um exercício diário, né? Como é que o senhor faz? Normalmente, eu vejo muito potencial da pessoa. Eu acho que cada um tem um potencial, cada um tem uma habilidade. Sim. Em várias áreas. Por exemplo, o cidadão, ele gosta de jogar bola, mas tem várias posições que ele pode jogar. O cidadão que é um bom mecânico, o cidadão que é alguém que trabalha na área de gastronomia, cada um tem uma habilidade. Então, eu vejo muito isso, eu procuro ler o comportamento, a linguagem, a postura da pessoa e trabalho em cima disso. Legal. Então, a gente procura incentivar e também ativar essa habilidade que a pessoa tem. Por quê? Às vezes a pessoa tem várias habilidades, mas nem ela sabe que tem. Então, a gente procura ver, destacar, incentivar e motivar a pessoa. Sim. Motivar e ativar as pessoas. Que a pessoa tem habilidade e às vezes nem sabe e fica muito parada. Então, tem que dar uma mexida nessas pessoas. É muito interessante o senhor falar isso, porque realmente as habilidades nem todos percebemos que temos. Sim. E alguém de fora enxerga essa habilidade e fala, invista nisso, Sim. que é um talento seu, Com certeza. é importante para o crescimento pessoal mesmo. Isso Eu tenho vários amigos, por exemplo, minhas filhas. Sempre eu vi elas com muitas habilidades. Então, tem que sair incentivando, motivando, estando ao lado, ajudando, pedindo a Deus para que Deus cuide das pessoas. Então, isso é importante a gente trabalhar em cima dessa motivação. Legal. Autoestima. É isso mesmo. Legal. Marinho, vamos agora falar um pouquinho da sua jornada no esporte. A gente conheceu um pouquinho do pai, um pouco do avô, também nem falamos do empresário, não é? Educacional, Vamos que tem qualificação, né? Curso de qualificação e capacitação. Na verdade, eu trabalhei numa instituição durante quase 40 anos. Essa instituição é uma empresa em Brasília que a gente trabalhava com as pessoas, pega as pessoas, qualifica. Além da qualificação, de montar um currículo na época, a gente tinha parceria com algumas empresas. Então, a gente qualificava as pessoas e aí indicava para as empresas. Era uma parceria que funcionou muito bem durante muitos anos. Também vendo o potencial da pessoa, a habilidade da pessoa, o que a pessoa podia trabalhar, exercer. A gente trabalha mais ou menos nessa linha de capacitação e qualificação, pessoal. Muito bom esse tipo de trabalho. Excelente. Então, meu amigo, agora vamos migrar um pouquinho para a área do esporte, vamos falar um pouquinho do Marinho, esportista, maratonista, que deixa muita gente para trás nas suas corridas. Eu me coloco para trás numa dessa. Não, calma, tranquilo. Não corro com o senhor, mas a gente vai treinando para chegar lá. Vamos começar falando da pessoa que colocou o senhor no meio da corrida. Como é que foi a sua entrada nas corridas? Ok. Vamos falar desse tema, eu vou ficar até mais à vontade um pouco, porque é uma área que eu domino, que eu gosto, né? Primeiro, eu sempre tive essa veia, essa ideia de atleta. Como eu quase não cresci, então eu tinha que ter algumas habilidades. Eu sempre brinco que sempre gostei de jogar bola, até hoje eu jogo bola ainda. Não é com essa habilidade toda, mas eu sempre jogo, né?
E aí eu ia jogar bola, e é normal dentro de um esporte, se a pessoa não sabe jogar muito ou não é o dono da bola, a pessoa coloca você para jogar no gol. E eu nunca quis jogar no gol, eu queria jogar na linha com o pessoal. Como não tinha altura e nem a bola, eu ia para o gol. Então eu trabalhei, minha mãe me ajudou, meu pai, eu comprei uma bola. Então a maneira que tinha para eu jogar no time, eu levava já a bola debaixo do braço, chega lá e falava para o pessoal, olha, eu estou na próxima. E aí a gente começava a jogar, e aí eu fui me qualificando, me preparando mais, ganhando, gostando do jogo. Cheguei a ganhar alguns campeonatos na minha época, de jovem, de escola. Foi muito bom essa experiência. Mas eu queria algo mais. Porque uma coisa que a gente pode registrar aqui também, que dentro do esporte, um dos sonhos que eu tinha, se eu posso registrar aqui, era a bicicleta. Eu era louco, eu queria muito, primeiro, andar de bicicleta. E o segundo, ter uma bicicleta. Isso quando criança, menino? Isso quando criança, e também eu vim ter minha bicicleta. A primeira eu tinha mais de 18 anos. Porque foi quando eu comecei a trabalhar e comprei uma bicicleta. Será que é por isso que o senhor já coloca as meninas para aprender a andar de bicicleta? Pois é, eu acho que é um trauma que eu tenho, não sei, uma cura. Você está me entendendo? Hoje eu tenho bicicleta nova, tenho bola nova, Deus me deu carro novo, Amém. Tudo. Mas a bike é um ponto forte aqui que eu gosto muito, né? Sim. E aí, mediante essa ideia de esporte, e eu casei com a Cida, a gente já fazia caminhada, aquela coisa toda. Quando as meninas vieram, todo mundo na bicicleta, na natação e corrida, mas o ponto forte foi a Sara. Sim. A Sara, minha filha, porque... Sua caçula. Minha caçula, eu já tinha quase 60 anos, e ela muito ligada ao esporte. É claro que a Fabiana também ligada ao esporte, a Fabíola, mas quem mais foi em frente foi a Sara. Aí foi quando ela começou a querer correr no parque da cidade, e aí eu morava aqui na Asa Sul na época, e aí a Cida falava para mim que ela não tinha com quem correr, vai com a menina. E eu comecei a me empolgar, mas não tinha intenção em correr, até porque eu nunca achei muito legal a pessoa sair correndo pelo meio da rua, não era minha área assim tanto, né? Eu comecei a correr 5 quilômetros e fui gostando. Então, o senhor começou quando Sara precisou de uma companhia, precisou de uma proteção até, não é? Companheirismo. Companheirismo. Aí o senhor começou a fazer pequenas corridas com ela e estava ali mais olhando, incentivando, dando um suporte. Exato. E aí o senhor começou e foi gostando das corridas. E aí eu comecei a correr 5K. E um dia ela chegou e falou, pai, eu fiz uma inscrição do senhor numa corrida, numa competição. E eu confesso que eu fiquei assim meio frustrado. Eu falei, mas por que você me fez isso? Aí a Cida vai correr com a menina, aquela coisa toda. Era um sábado à noite. E eu me lembro bem, Júnior, que eu corri 5 quilômetros em 37 minutos, morrendo e, enfim, terminei a prova. E eu vi que eu gostei. E aí eu passei a me interessar mais. Era continuando correndo, né? Sim. Então, espera um pouquinho. Vamos aqui na cronologia. A Sara precisava de uma companhia, de uma proteção para fazer as corridas e um incentivo. Sim. E o senhor prontamente se colocou sob livre e espontânea pressão de algumas outras pessoas. Mas foi. Aí começou a correr com ela e... Aí já se vão 13 anos de corrida, desde os 58, 60 anos. Então, vamos por partes. A primeira prova que o senhor fez foi de 5 quilômetros? 5 quilômetros. É mesmo? Foi. Quem fez a sua inscrição? Sara fez escondido de mim. Ela fez e eu fui correr. Mas o senhor já estava se preparando para essa prova? Não. Na verdade, para correr 5K não precisa muito de preparo, né? Dá para a gente fazer essa corrida tranquilo. Eu fui e corri. Sim. E eu passei a gostar. Eu acho que é importante falar sobre isso. A gente gostar. Eu passei a gostar. Depois veio os 10 quilômetros. E aí, além dessa ajuda da Sara, eu conheci outras pessoas. É aqui que eu falei no início. É a questão da conexão. Sim. E aí eu conheci o pessoal no Parque da Cidade, que eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. E aí eu comecei a correr o 10K. E foi quando surgiu no meu caminho o CorDF, que é esse troféu aqui, né? Sim. O CorDF é um clube de corrida de Brasília, que o presidente é o Ruiter, a sua esposa, a Paula, e tinha o Valdir. Então eu comecei a me conectar com eles para correr 10 quilômetros.
A pé e tudo bem. Foi quando surgiu uma corrida aqui em Brasília, que é a famosa 10 milhas. E eu não entendi o que era 10 milhas, eu entendi que 10 milhas eram 10 quilômetros. Eu pedi que o Valdir fizesse minha inscrição. Então, quando eu descobri que 10 milhas são 16K, eu já estava no pacote escrito para correr. Que eu queria desistir. Ele falou, não, você dá conta de correr. Então, eu fui aos poucos, mas o grande desafio foi quando eu fiquei sabendo da corrida de São Paulo a São Silvestre. São Silvestre já são quantos quilômetros? São 16 quilômetros, mas tem a famosa subida brigadeira. Brigadeiro, né? Então, vamos lá. O senhor começou fazendo 5 quilômetros. Depois fui para 10. Aí, esses 5 quilômetros, foi sua filha que fez a inscrição. Foi. O senhor foi surpreendido. Foi. Mas fez a prova, finalizou a prova. Foi. Depois veio essa de 10 quilômetros aqui na Cordef. Sim, com aqui o em Reuter, Brasília. que eles fizeram. Me ajudaram. Essa propaganda. E aí vem, vamos dizer, a sua primeira grande prova, que é a São Silvestre. Por conta dessa subida. Antes teve a 10 milhas, que são 16 quilômetros que eu corri. Sim. E essas 10 milhas foram... Em Brasília também, em Brasília. Certo, 2014. Sim. E aí veio o desafio da São Silvestre, que eu queria, tomei conhecimento, queria correr, que ela ia fazer 90 anos, 2014. E aí, para chegar na São Silvestre melhor condicionado, eu teria que correr uma meia maratona, porque a meia maratona aqui equivale com a São Silvestre. Então, eu corri aqui a primeira meia maratona. E a meia maratona são 21 quilômetros. 21 quilômetros. Falando para a audiência, que às vezes não sabe essas terminologias, a maratona são 42 quilômetros. A meia maratona são 21 quilômetros. A meia maratona são 21 e a maratona são 42. Então, o senhor falou que essa meia maratona de 21 quilômetros equivale à São Silvestre, que embora tenha 16 quilômetros, tem a subidona. Isso, tem um percurso puxado. Exatamente. Tá. E essa aqui é a medalha da primeira meia maratona que eu corri da ASIC. Essa aqui é bem interessante, então. Essa foi a primeira meia maratona, 2014. Então, a primeira meia da ASICS 2014. Que legal, hein? 21K. Em 2014, você Depois eu fui para São Paulo, correr a São Silvestre. Então, sim. Então, vamos só para a gente não se perder aqui na cronologia. Sim. Correu 5 km, depois correu 10, depois correu 16, depois 21K, que foi a meia. Depois a São Silvestre. Depois São Silvestre. Aí entramos na São Silvestre. Eu tenho eu queria saber, assim, eu estou explorando bastante, certo, porque são raras as vezes que a gente tem um atleta de mais de 70 anos, obrigado, em plena capacidade física. Então, eu acho que a audiência, a turma que segue a gente, os esportistas ou não, precisam saber, ter esse conhecimento mesmo. E ainda mais que o senhor começou ali próximo dos 60 anos. Exatamente. Então, eu quero explorar bem essa parte das provas, onde o senhor andou, como o senhor fez. Essa de dizer, em alguma dessas provas, nós estamos falando até a meia, tá? Exato. Não vamos chegar na maratona ainda. A primeira meia, né? O senhor fez uma preparação diferenciada, nutricionistas, preparadores técnicos, porque eu sei que o senhor teve apoio na Cordef. Sim. Né? Então, lá eles podem ter tido orientações técnicas e tal. Mas até a prova de meia maratona, até os 21 km, você fez algum tipo de preparação diferenciada? Eu quero registrar aqui, Júnior, que é importante uma coisa chamada mudança de mentalidade. Você só vai conseguir romper alguma coisa mudando o seu foco, mudando a mentalidade, mudando a maneira de pensar. E quando eu comecei a correr os 5K por 10, 15, eu passei a olhar o mundo de maneira diferente, eu passei a olhar para mim de maneira diferente. E aí vem aquilo que eu gosto muito, que é aquela frase que você faz do seu alimento o seu remédio e seu remédio o seu alimento. E aí, o que aconteceu? Passei a mudar a alimentação,
hábito, eu passei a cuidar mais de mim e eu passei a olhar para a minha cozinha como sendo a primeira a farmácia. Eu acho que é importante a gente pontuar aqui que as corridas são resultados, que eu passei a cuidar da minha cozinha como a minha farmácia. Ou seja, preparando meus alimentos com mais cuidado. A corrida é o resultado de uma preparação, de uma mudança de mentalidade, de mudança de hábito. A corrida é o resultado de tudo isso. Quer dizer, então, tem um trabalho antes da corrida, não só psicológico, mas psicológico, nutricional. Você está falando, Sim. A sua cozinha é a sua grande farmácia. Exatamente. Então, você trata os alimentos como remédios. Claro. Então, facilita na hora dos treinos, facilita Sim. na hora de se alcançar os objetivos no esporte, digamos assim. É a famosa preparação. A preparação. Até porque eu brinco também lá em casa com minhas meninas, eu tenho 1,65 m. Então, eu peso sempre menos, eu peso no máximo 63 quilos. Há mais de 50 anos que eu tenho o mesmo peso. Então, isso é um desafio, é um alinhamento, é um cuidado que eu tenho na minha alimentação, eu dormir. Então, tudo isso é um conjunto para que eu possa ter uma vida saudável, de bem-estar. É todo esse conjunto. Então, é um alinhamento, é uma mudança de mentalidade, o que tem sido muito bom. Sim. Agora, é interessante o senhor falar de alimentação, porque, como eu falo, nessa parte da alimentação, o senhor teve uma orientação técnica ou foi intuitivamente? Na verdade, eu sou um pesquisador, eu sou um estudioso, eu sempre gostei de falar e viver sobre vida saudável. Eu gosto muito da natureza, até porque os melhores alimentos que Deus deixou, tudo começa com a letra A, que é o ar que nós respiramos, é a água que nós bebemos e o próprio alimento. Então, são 3 pilares que a gente precisa ter essa mentalidade. E o quarto alimento que eu gosto muito é a vida saudável, é a atividade física. Sim. Então, se você bebe água bastante, você tem um bom pulmão que você respira, você tem boa alimentação, então as coisas vão chegar melhor para a gente, com certeza. Sim, é verdade. Parabéns, é isso Obrigado. mesmo. Então, a gente teve essas fases, né? 5 quilômetros, 10, 16, 21 meia maratona. Primeira meia maratona Primeira que você fez meia. foi 2014. E agora a gente vai falar da meia, porque o senhor tem 45 meias maratonas no seu currículo. Qual foi a mais marcante? Se é que teve né? Às vezes você quer elencar 2, 3, porque 45, mas o que o senhor acha que foi a mais marcante? Qual foi delas, pastor? Na verdade, uma meia maratona requer muitas coisas. Até porque a gente, nos bastidores, a gente perde unha. Normalmente, uma meia maratona, eu perco 2 unhas, 3 unhas. Unhas de qual dedo? É sempre meu pé esquerdo. Do pé esquerdo, de qual dedo? É o dedão? Não, os dedos menores. Eu não sei por quê. Eu sempre perco. Do pé esquerdo? Do pé esquerdo, dos 2 dedos menores? Daquele mindinho e outro. Perde a unha? Sim, ela fica roxa. O que acontece? Quando você imagina só uma maratona que você vai correr 21 quilômetros, você não para, você não vai no banheiro. Então, é uma dedicação à prova, você foca para você ter resultado. Então, no 15º quilômetro, que é 16º, normalmente começa o apertar do tênis. Sim, vai criando uma pressão ali, é isso? Você tem que negociar, por exemplo, eu sempre negocio comigo mesmo, eu converso comigo, eu converso com Deus, Sim. E aí eu jogo o pé esquerdo um pouco para trás, para não pegar. Depois, quando chega numa descida, você joga a corrida um pouco na coluna, um pouco aqui atrás, para você buscar respiração lá em cima. Olha, aí você, por exemplo, teve uma corrida que no 12º quilômetro, começou a doer, então eu joguei a prova toda na perna direita. Foi essa aqui, a prova do açaí, essa meia maratona, que essa aqui foi um desafio, porque eu senti muita prova e eu tive que correr correndo, jogando todo o apoio na perna direita e não usando a perna esquerda. Essa foi a meia maratona. Então, a mais marcante.
Porque o senhor acha que foi essa questão da perna? Exatamente. Isso foi a partir de qual quilômetro? 15º, 16º, não, dessa aqui foi 12º. 12º. Ainda tinha mais 9 quilômetros pela frente. Mais 9 quilômetros. Exatamente. É muita coisa. 9, vai andar 9 quilômetros sem dor na perna. Pois é. Né? Correr com a perna doendo? Você apoia numa perna. Entendi. Porque você tem que ter essa negociação. Sim. É comigo mesmo, por exemplo. A perna esquerda está falhando um pouco. Você vai para a direita, joga a corrida um pouco na coluna, sim, joga um pouco no tornozelo. Enfim, você vai negociando. Fazendo os ajustes ali você no tem seu que ir corpo, fazendo. Que você também já tem um autoconhecimento, sim, sabe para onde você vai jogando. Sim. Mas sabe que porque você tem que chegar, a meta final é cruzar a linha de chegada. Sim. Você tem direito à medalha, né? Ou então o troféu. Mas, rapaz, olha, fiquei impressionado com a questão da unha. Vou até perguntar para quem está assistindo a gente por que acontece isso, que perde a unha. Porque eu também, só que foi a unha do dedão. Eu estava fazendo corrida, passou do 12º quilômetro, eu senti essa pressão, minha unha ficou roxa e caiu. Sim, eu não sei, eu vou perguntar. Quem estiver nos assistindo, que souber, pode deixar aí nos comentários, que eu queria saber, a curiosidade nossa, depois eu passo aqui para o seu Marinho a questão, a situação. Certo. Bom, meu amigo, falamos ali do comecinho que você entrou, né? Porque a Sara fez um convite e empolgadamente você foi correr os 5 km com ela. Exatamente. Passados isso, falamos das meias maratonas. Então, vamos chegar agora na maratona mesmo. Maratona são 42 quilômetros de corrida. Exatamente. Qual foi sua primeira maratona? Ai, é até emoção falar disso, né? Porque foi 2016... 2016 foi um ano muito bom no esporte para mim, porque eu já estava mais amadurecido, com autorresponsabilidade, e eu queria mais resultado. Então, eu peguei mais firme em 2016. Foi quando eu corri a minha primeira maratona. E, na verdade, eu treinei mais para meia maratona. E aí veio dia 11 de agosto a maratona. É um tempo quente em Brasília. Eu estava muito motivado e eu falei, vou fazer essa prova. E aí, através das pessoas, o pessoal do Cordef me apoiando, minha família me apoiando, outros atletas empolgando, mas eu não tinha ideia realmente o que são 42 km. Eu tinha ideia de 21. Então, treinei direitinho, machuquei algumas unhas, enfim, parti para a prova. E aí, normalmente a gente sai 6 da manhã para fazer... Acorda 3 da manhã. Para a prova? 3 da manhã, vai para a Esplanada, qualquer outro local. Mas a primeira, então, a sua primeira foi em 2016? 2016, dia 11 de agosto. Como é que é o nome dessa prova? O senhor lembra? É a Monumental, né, Monumental, de Brasília. É Monumental. Sim. Então, em 2016, e como é que o senhor decidiu fazer a primeira maratona? Como é que veio essa ideia? Eu vou correr 42 km. Não, é a questão da motivação, do clima, da atmosfera que empolga a gente. O pessoal, vamos correr, aquela coisa toda. Então, foi uma motivação. E também, eu venho de uma estrutura que eu gosto de desafios. Sim. Um dos desafios que eu queria era exatamente encarar uma maratona. Até porque lá no Cordef tem vários maratonistas. Eu queria, quem sabe, até ser aceito pelo grupo, né, correndo uma maratona. Sim. E foi aí que eu me preparei realmente, até porque para você correr a maratona, existe, logicamente, o treinamento antes. Eu estava correndo em média de 40 quilômetros por semana. Ou seja, a gente corre várias maratonas. Sim. Mas esses 40 por semana divididos, né? Normalmente a gente corre 20 e 20. De 20 quilômetros, sim. Mas tem que esticar mais um pouquinho. Sim. 20 e 20, depois você vai para 50. Sim. Você corre 20 e 20 mais 10. Você tem que ter um volume de quilômetro corrido, semana de 50 quilômetros. Então, mais ou menos isso. No treino para uma maratona. Para uma maratona. Você tem que treinar com essa determinação. Entendi. Então, é um preparo bem diferenciado. Aí inclui o emocional, psicológico, alimentação. Pois eu queria saber isso. Porque, assim, até agora a gente está falando do treinamento de uma maratona, você decidiu fazer. Agora vamos falar da prova. O senhor até já tinha começado. Você acorda às 3 da manhã. Acorda. Dorme bem antes da prova, não?
Boa Fica pergunta. ansioso? Às vezes sim. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Sim. Eu sou uma pessoa muito confiante em mim mesmo. E isso me dá um respaldo muito bom. Eu durmo tranquilo. O senhor dorme tranquilo. O senhor vai dormir que... Vamos lá, vamos pro dia da prova. Eu sou curioso com essas coisas de prova, até porque eu vou me preparar para uma de 42, uma maratona então dessa. Vamos fazer junto, hein? Vamos pensar nisso. Mas calma. Vai dar um outro podcast. Eu tô com 7:1. Correr outra maratona, não sei, hein? Você tá me desafiando, né? Vamos consultar. Vamos consultar. Minhas filhas, consultar família, todo mundo, etc. exatamente. Depois a gente faz até um novo papo de anjo. Quem sabe, então? Papo de anjo, legal. Mas olha, então vamos desde o começo, para a maratona mesmo. No dia anterior, a gente já falou da preparação e tal. Então, no dia anterior, o senhor se recolhe ali, vai dormir 9 da noite. Na verdade, o senhor ceia bem, janta. Pontuar uma coisa. Por exemplo, se eu vou correr uma maratona, uma meia maratona domingo, sábado tem que ter todo um cuidado especial. Como, por exemplo, eu preciso tomar bastante líquido no sábado. Sim. Porque a gente, numa corrida dessa, você cobra muito dos rins. Sim. Então, você tem que estar tomando bastante água. Segundo, você tem que comer bastante carboidrato, ou seja, macarrão. Eu como muito macarrão no sábado. E à noite a gente come a comida mais leve. Porque o segredo é você correr com o estômago vazio e a bexiga vazia. Você não tem como entrar numa prova dessa com o estômago cheio e também a bexiga cheia. Então, você tem que saber dosar isso. Você tem que correr também mais leve. Então, no dia anterior, o senhor se hidrata bem. Bem, tem que ter. E come bastante carboidrato. Sim. Né? E aí o senhor falou, na sua ceia à noite, o senhor falou sobre comida leve. O que seria? Comida mais leve. E o que seria que o senhor come? Pode ser até a própria sopa, pode ser uma comida mais leve, você está me entendendo. Aí, vamos lá, acordou, acorda às 3 da manhã. Eu já acordo empolgado, Já acorda empolgado, 3 horas da manhã. 3 da manhã. E aí se organiza e se dirige ao local da prova. Sim. Aí lá faz o aquecimento, alongamento. Na verdade, eu tenho como filosofia chegar mais cedo por causa da disciplina. Tá. Então, o que é? Você precisa chegar mais cedo. Normalmente, se a prova vai ser alargada às 6 da manhã, a gente chega na esplanada 1 hora antes, ou 45 minutos. Por quê? Estacionamento, você precisa ir no banheiro antes, aí tem que dar uma boa aquecida, tem sol, tá frio, a camisa você vai correr, a roupa, você tem que ver tudo isso. Às vezes, em casa, você faz um planejamento, mas chega na esplanada ou qualquer outro local, então você precisa ver como é que está o clima. Vai correr com uma blusa de frio, por exemplo. A maratona, normalmente, eu corro por baixo da blusa uma camisa térmica, que é para suportar o calor. Porque a gente sai de manhã cedo, pega a chuva, pega sol, enfrenta tudo. Você fica 5 horas correndo. 5 horas. Imagina o clima, como é que muda em Brasília durante 5 horas. Não, é uma loucura. 5 horas sentado, você fica cansado. Pois é, né, 5 horas correndo... O senhor é um desafio, né? É um desafio incrível. Legal. Então, aí o senhor chega no local da prova, faz o aquecimento ali, aí vai pro reconhecimento, aí vai pro garrafão. Certo. Entrou no garrafão, começa a prova, é dada a largada. Não, tem que fazer pelo menos uma oração forte numa hora dessa, né? Para Deus abençoar a gente. Tem que ter fé numa hora dessa, uma confiança, Antes da largada, a oração. E a proteção de Deus, porque você nunca sabe o que vai acontecer numa prova dessa. Sim, concordo, verdade. Colega que chega até a morrer, pessoas morrem realmente. Porque o esforço é muito grande. O esforço então tem que entregar a alma a Deus e aí... Então, o senhor faz a oração e aí é dada a largada. Começou a corrida. Aí, durante a corrida, vamos lá, vamos idealizar a corrida novamente. Vamos passar pela última maratona que o senhor fez. Passou o quilômetro 5, 6. Quando o senhor começa a ficar cansado? Não, aí vem ver a negociação. Por exemplo, os 5 primeiros quilômetros é um aquecimento. Tá. Então, por exemplo, a prova que eu fiz... 5 quilômetros só para aquecer? E aí eu já estou cansado no 7. Legal, então. 5 o senhor está se aquecendo. Normalmente, essa última prova agora, eu fiz um cálculo de sair 7 pontos alguma coisa para correr. Essa última prova que a gente está falando foi quando? Foi agora, dia 26 de novembro de 2013, que é essa medalha aqui, a última. Certo. Deixa eu ver, deixa eu mostrar. Essa aqui, 2013. Que linda, que linda. 2023. Linda. Novembro de 23. Então, nós estamos falando, ano passado o senhor fez uma... Fiz no ano passado.
aos 71 E um. anos. Tá vendo aí, Manuel? Aos 71. Mas ele vai correr conosco, né? Vai, Olha, aqui tem vários atletas aqui. tem O uns Leandro é atletas assistindo, Leandro, a atleta. turma vai. Essa Gabriel turma é vai correr. atleta. Gabriel também, né? A doutora também, todo mundo. Também, Aqui minha só esposa. Tem uma turma aqui, Uma turma vocês não aqui. conseguem ver, mas tem um auditório grande aqui. Eu sei. Prestigiando. Obrigado aí pelo apoio de vocês, a presença. Mas olha, linda prova. Então você tem que ir equilibrando, por exemplo, então eu vou somando. Primeiro, 5 primeiros quilômetros. De aquecimento. Aquecimento, você vai vendo como é que está. Tá. Aí você, periodicamente, você tem que olhar o número, se está tudo ok, o tênis está amarrado direitinho, tá tudo, tem que ir alinhando essas coisas. E vendo o percurso para você. Por exemplo, essa última prova agora, não sei se eu posso já adiantar, ou seja, eu fiz um cálculo para fechar os primeiros 21 quilômetros em 2h30. Eu fiz o 2h20, ou seja, eu estava muito acelerado. Sim. Então eu tive que diminuir a prova, o ritmo. Sim. E aí a gente vai negociando isso. Então o senhor vai, chegou ali nos 5 quilômetros, é um aquecimento, é quem vai ditar o resto do ritmo da prova, Com né? certeza. Que são 5 quilômetros de aquecimento, e você dali para frente, do 5º quilômetro para frente, você fala, eu acelero, eu paro, eu sei até onde eu vou. Aí, ok, está aquecido com 5 quilômetros. O próximo quilômetro que você está cansado, que você fala assim, eu estou começando a cansar, é mais ou menos onde? É na metade da prova? Aos 21, 20? Não, é mais na frente, é o 30º. Porque o problema é o seguinte, o que acontece? Você sai, 5, 10, você vai calculando tudo. Tá. 20, por exemplo, 20 quilômetros, né? Essa última prova agora foi interessante, porque a gente saiu da Esplanada, descemos até o Museu da República, fomos até Palácio Planalto, voltamos, descemos o UNB, Vila Planalto, voltamos. Quando chegamos aqui, estava no 18º, descemos para a Asa Norte. No Buraco do Tatu, que eu quero pontuar isso aqui, todos nós sabemos que o Buraco do Tatu é famoso porque ele desce e sobe. E no Buraco do Tatu estava com 27 quilômetros. Ali eu tive uma crise. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou cansado, podia estar em casa, tênis doendo, não sei o quê. Eu vou desistir dessa prova. E ver todo aquele pessimismo, aquela falta de fé, sei lá, aquele negócio. Eu falei, poxa, eu podia desistir dessa prova. Então, é aquele momento que você... Mas... Então, desculpa, Marinho, é no quilômetro 20, entre o 25 e o 30... que passa por esse grande deserto. Dependendo, é esse momento que passa. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Podia estar em casa. Estar em casa, o pessoal passou por a gente. No meu caso, eu sou idoso, enfim. Mas eu não gosto de me vitimar com isso. E nesse momento é só cansaço ou dores também? Não, vem dores. Dores. Até porque eu pensei em desistir. Sim. Aí passa um buraco do Tatu, mas veio uma força dentro de mim ali, no 27º quilômetro, veio uma força. Falei, eu não posso parar. Eu vou terminar essa prova. Mas o senhor parou, não? Não, esses pensamentos e correndo devagarzinho, mas eu trotando. diminui o ritmo. Para pegar trotando. água. Trotando, sim. diminui o ritmo. Sim, durante a prova o senhor vai se tratando também, né? Tem que ter todo esse cuidado. Vai tomando os copos de água. Então, 27º quilômetro é aquele negócio, por que eu tô aqui? Bate um arrependimento, Sim. Aí bate o cansaço, Sim. dores fortíssimas pelo corpo, e você tem mais aí, estamos falando de 27 quilômetros, mais 12 quilômetros pela frente... mais, ou 12 ou 14 quilômetros pela frente, muito chão. E aí, como é que você se realinha? Aí é o seguinte, eu pedi para Deus uma força. E eu acredito que Deus me deu a força, porque eu subi o Buraco do Tatu. Quando eu cheguei aqui de frente ao Banco Central, que é o início do Eixão, ali era o 30º quilômetro. Eu estava que nem um gigante, eu fui renovado minhas forças, eu olhei, eu falei, vou terminar essa prova, aquela coisa toda. Ali foi 33º quilômetro, aí vem a minha família apoiando. Minha filha Fabiana, minha neta, Fabíola, enfim, a turma, porque é importante esse apoio, esse trabalho em equipe, porque é muito desgaste. E aí no 33º quilômetro, que é onde bate tudo da gente, aí eu tenho o apoio da família. E aí nós fomos, e aí eu vinha em um ritmo. E eu tenho que negociar, eu tenho que entender quanto tempo eu vou terminar a prova, o que está doendo em mim e o que eu posso ir gerenciando. Mas eu estava muito bem na prova. 33º, 5º quilômetro,
37º, aí vieram um grupo de apoio, o Coronel Lira estava me ajudando, o próprio Cordef, o Ruiter e Yasmin, então é um apoio me dando. Aí eu não queria mais comer mais nada, né? Eu queria terminar a prova. E aí, mas eu não, por dentro de mim, eu não estava acreditando que eu ia terminar a prova, porque 37º quilômetro, ainda falta muita coisa ainda, já doía aquela coisa toda. Aí você vai para o trotinho, porque você não pode parar. E aí você tem que torcer e para que o cadastro do trem não solte, porque se você o cadastro soltar e você baixar para amarrar, você não consegue voltar. Acabou, não levanta. Acabou a prova. Se você pisar em falso e cair, a prova acabou para você. Também. E faltando, assim, pouco, porque você já está no quinto final da corrida, mas é bastante nesse momento que você já está cansado. Então, esse é o momento da negociação. Comigo mesmo. Porque cada um tem um apoio, aquela coisa, mas aí vem o autoconhecimento, vem a dedicação, a superação. Você precisa ter isso, muita fé, muita esperança, confiança, e você vai negociando. Isso lá pelo 33º, 34º? Não, mas já foi 38º. No 8º. Eu só vim acreditar que eu ia terminar a prova no 39º, porque a gente estava voltando do Banco Central, de novo o buraco do Tatu, mas não sei aonde para a gente voltar. No 39º você falou assim, agora eu vou. Aí eu já Você enxerga a linha de chegada a partir de qual quilômetro? É no último quilômetro? Meu amigo, dependendo da fé e a crença da pessoa. Então a linha de chegada você tem que colocar na sua cabeça e começar a enxergar a partir do 30º km. Ou de onde você saiu, porque é o seguinte, você sai do garrafão e você volta para ele. Sim. Ali é a sua origem e o seu destino é lá. No garrafão, vamos explicar para a turma o que é o garrafão. É exatamente o ponto de saída, né? É o ponto de saída, é a largada da prova. A prova tem aquele sinal que você marca a quilometragem que você rodou e na hora que você chega, o horário tem tudo lá certinho. Então é importante isso. Então você só vai ter essa convicção se tiver já chegando na prova quase, que é a esplanada, que é sonho de todo mundo. Ali eu fiquei muito emocionado, porque já eram 5 horas de prova e eu vi que eu estava crescendo na prova. Então eu falei, eu vou terminar essa prova. 5 horas de prova. 5 horas e pouco. Finaliza. Nossa, que relato bonito, cara. Fiquei impressionado. O final é emocionante. É uma saga. 42 quilômetros. Exatamente. É uma saga. Aos 70 anos... eu faço parte de um grupo de brasileiros, de avós, né? De homens que praticam esporte após os 70 anos e tem resultados, né? Tá, que eu nunca sofri nenhuma lesão. Eu sempre concluí minhas provas, eu sempre corri com responsabilidade. Eu sou uma pessoa muito criteriosa, eu tenho meus médicos que cuidam de mim, você está me entendendo? Então, é importante isso. A gente tem uma endócrina, a doutora Poliana, que cuida de mim, tem uma equipe que cuida, o cardiologista, enfim, uma turma grande que cuida. Não é só você correr, existe todo um aparato, uma equipe que acoberta a gente, bem interessante. É um suporte, é uma rede de apoio, tem que verdade, ter, né? Tem que ter uma equipe, que você né? tem, não é só psicológico, não. Tem que ter uma equipe. Toda a técnica. Tem que ter. Mas, meu amigo, vamos então ao grande desfecho, né? Você chegou, passou a linha de chegada, concluiu sua prova. É bom falar disso. Quando foi sua primeira medalha de maratona? Foi qual? A primeira medalha que você recebeu em maratona? A primeira medalha foi em 2014. Sensação indescritível. Porque, na verdade, eu não sei se é porque, mas às vezes eu não acredito que a gente vai terminar a prova. A primeira prova, por exemplo, eu só acreditei chegando na prova. Essa eu sofri muito. Essa eu perdi 3 unhas. Estava muito quente Brasília, agosto. E eu não podia desistir porque eu sempre tenho isso comigo. Eu não sou uma pessoa de jogar a toalha, de desistir. Quem anda comigo sabe da minha perseverança, da minha dedicação, da minha superação, da minha fé. Então eu não podia, mas foi desafiador. Tanto é que depois, quando eu cheguei, eu caí praticamente. O esgotamento físico muito grande, né? Mas a sensação também é muito boa, o resultado. Sim, você está me entendendo? Incomparável com qualquer outra coisa. Com certeza. Muita luta para pegar numa medalha dessa, né? Eu acho que sim. Com desafios, né? Marinho, ao longo de tantos anos de corrida, ao longo de tantos anos
presenciando essas pessoas que se superam, porque ali eu costumo dizer que a corrida maratona não tem apenas um esportista, não tem apenas um corredor. Ele tem alguém que inspira muitas outras pessoas. Ele é uma fonte inconstante, não, eu diria que ela é uma fonte incessante de superação. O corredor é uma fonte incessante. Ele sente dores. Eu mesmo sofri com minha lombar um pouquinho. Certo. E demorei para retornar. E a gente fica frustrado, que quer voltar e tal, e não consegue. Então, o corredor é sempre muito mais do que um simples atleta ou alguém que é um esportista. Eu acho que ele se supera todos os dias. E nesses anos todos que você tem aí de corrida, você corre ao lado de pessoas que também são atletas. Falou da Cordef, que tem o Ruiter. Também, o Ruiter, o amigo nosso. O Ruiter também já deve ter mais de 70. Não sei se pode falar a idade dele, mas acho que mais de 70 ele tem. 72 anos. Marido da Paulinha. Mais de 20 maratonas. Sim, ele... Paulinha, a esposa dele, tem mais de 30 maratonas. Então, assim, é uma turma que você tem história, muita história para contar. Você tem algum momento que você queira compartilhar com a gente, assim, que foi marcante? Eu digo isso principalmente pela prova de São Silvestre, porque a São Silvestre, como você mesmo falou, ela tem uma dificuldade peculiar. Sim. São 16 quilômetros, mas ela tem uma ladeira muito difícil de ser superada. Teve algum momento marcante nas duas São Silvestres que você já fez? Tá, primeiro eu quero registrar aqui que a corrida é um estilo de vida. Estilo de vida saudável, que é muito importante. Sim. Então, é um projeto que eu trabalho muito em cima de qualidade de vida. E aí, por exemplo, a competição, a corrida, além de ser um hobby, a corrida é um desafio, e aí você tem essa área das conquistas. Porque faz parte do resultado as medalhas. Então, a São Silvestre, além de ser uma corrida internacional, aqui nós corremos com 4.000 corredores, por exemplo. Sábado passado, nós tivemos aqui a corrida da Popex, que foi uma corrida muito bem organizada, com 6.000 pessoas. A São Silvestre são 40.000 corredores. Imagine só você correr com 40.000 corredores na Avenida Paulista. Então, é uma festa, é uma celebração. Em compensação, você precisa alinhar algumas coisas, por exemplo, fazer a inscrição com antecedência. E outra coisa, a São Silvestre, normalmente é no dia 31 de dezembro, você tem que fazer a inscrição praticamente em maio ou junho. 6 meses antes. Sim. Você tem que ver hotel, caravana para você ir, avião. Todo um preparo. Todo um preparo, além do preparo físico. Sim. E normalmente eu vou no dia 30 e volto dia 31, que eu tenho um compromisso aqui na virada do ano com a família e a instituição que eu faço parte. Então, normalmente eu vou e volto. Uhum. Então, é bem interessante. Então, tem todo esse preparo. Sim, a São Silvestre é diferenciada, né? Com certeza. É diferenciada. Até porque com 40 aqui... mil... Eu acho que a gente pode registrar aqui para o pessoal. Sim, claro. Que é a medalha de 2014, há 90 anos. 90 anos então, de é uma São história que eu estou criando, que eu estou construindo e contando. Aqui é a São Silvestre 2019, ela fez 95 anos. Legal. E a minha meta é para 2025, com a graça de Deus, é correr a São Silvestre, que ela vai fazer 100 anos. Então, eu estou acreditando no projeto, com a aprovação de Deus, que eu vou conseguir montar uma história, um legado, que eu quero deixar isso para minha família, para minhas filhas, minhas netas, meu genro. Então, é uma história que eu estou contando para mim mesmo. Sim. E a São Silvestre faz parte desse projeto, né? Com certeza. Sim, esse projeto que é gigantesco. Sim. Você tem um projeto agora que a meta é a seguinte... Pasmem, senhores, aos 72 anos tem um projeto que é o seguinte, concluir 50 meias maratonas. Exato. E para participar da São Silvestre de 2025, que é a edição de comemoração de 100 anos dessa prova. Então, em 2025 estaremos com 74 anos? 72 virando... 72 anos. 72 anos, em 2025. Então, com bastante gás para encarar essa prova. Como é que você está fazendo para isso? Boa pergunta. Aí vem a palavra inspiração. Eu acho que inspiração é algo que Deus nos dá.
inspirar, ou dar um exemplo para alguém, ou deixar um legado para alguém, eu acho que vem a autorresponsabilidade. Então, para isso, eu estou sempre treinando, correndo, nadando. Agora não está bom para nadar, porque de manhã está muito frio. Frio, aqui em Brasília está fazendo muito frio de manhã. Eu corro normalmente pelo o clube do Sesc, então eu preciso manter essa chama acesa, de treinando, correndo, participando de algumas corridas. Então é importante manter essa atividade física, porque é um estilo de vida, né? Para poder chegar até lá inteiro, se Deus quiser. E para correr também as meias maratonas. Não é só você correr, você tem que ter um preparo sempre, tá correndo no Parque da Cidade, correndo em Brasília, para se manter esse preparo físico, né? Não pode parar, né? Então você está sempre em constante treinamento. Tem que estar treinando sempre. Porque daí você não fica fora de forma e está melhorando, sempre aprimorando para conseguir concluir as provas. Porque meia maratona, a gente está falando da maratona, mas meia também é um sacrifício gigante. O problema não é só correr uma meia, é o preparo que vai te capacitar. Tudo que envolve até chegar lá. Você tá entendendo? É interessante você falar disso, de todo o preparo que se faz para chegar numa prova dessa, porque até agora a gente falou bastante de técnicas, falamos bastante de aquecimento, de alimentação, mas agora vamos falar um pouquinho de amigos, de anjos que estão ao nosso redor, sempre nos ajudando, sempre nos colocando para cima, nos dando força, apoio, claro, que o Senhor também sempre no propósito dele nas nossas vidas, e é o Senhor quem coloca esses anjos ao nosso redor. Então, eu soube que o senhor tem ali a capelania esportiva, e na capelania esportiva tem muitas pessoas. Eu conheço a Mari, conheço o Carlos. Tive o prazer de conhecer essa turma. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a capelania esportiva, porque eu acho que quando você tem uma boa companhia, principalmente nas corridas e nos treinos, as coisas ficam mais fáceis. Eu não diria que fica fácil, mas fica menos difícil. Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente sobre a capelania, como nasceu, o que ela faz. A capelania, eu faço parte de um grupo aqui em Brasília. E aí a gente tem a capelania. A capelania é um projeto que eu acredito que, podemos dizer assim, que é um projeto que nasceu no coração de Deus para beneficiar pessoas. Então, é um projeto que a gente, formado por pessoas voluntárias, que a gente ajuda as pessoas. Eu cuido de uma capelania que tem 9 capelanias, 9 frentes. E tem uma financeira, tem uma prisional e tem a esportiva, que eu olho com muito bons olhos, né? Que eu gosto muito. Então, nós criamos a capelania esportiva. O nosso diretor é o Carlos, educador físico, o senhor conheceu. Conheci. A Mari é uma... Um abraço, Carlos. Um abraço grande, meu amigo. Carlos Magno, né? Sim, nosso Carlos diretor. Magno. Conversei com ele. Ele é um outro projeto que a gente tem. Ele é um anjo corredor também. Um abraço, meu irmão. Sucesso, Carlão. Sucesso, Mari. E aí a gente criou a capelania esportiva. Mas eu quero que a coisa funcione. Existe a coisa teórica no papel e existe a coisa prática. Então, nós criamos uma capelania na teoria. Mas eu queria algo prático. Então, nós tivemos uma ideia de reunir todos os domingos pela manhã no Parque da Cidade. Então, ali no estacionamento 11, sempre domingo era 7 da manhã, agora mudou para 7h30. Mas não alterou muita coisa, porque tem que acordar cedo, né? Domingo, 7h30. E ali nós criamos a capelania. Então, vocês se encontram às 7h30 no estacionamento 11 do Parque da Cidade, todos os domingos. Todos os domingos, tem uma equipe nossa lá. E aí vem exatamente as demandas. Qual é o objetivo? É bem-estar das pessoas, é motivar as pessoas, é qualificar as pessoas. E então a gente começou a fazer as corridas. Lá a gente tem um aquecimento, tem uma palestra, uma vez por mês, dependendo, tem um café da manhã de inclusão das pessoas. Quem é do grupo, quem não é do grupo pode ir lá, tá com a gente. E qual é o objetivo? É a qualidade de vida. Eu acho que é importante a gente enfatizar isso aqui, da capelania. Nós já temos vários resultados disso. E aí nós temos uma liderança lá, e aí a gente trabalha com essas pessoas. E aí vem a competição.
Porque São quantas pessoas? Lá eu acho que é um na grupo capelania? pequeno, em torno de 20, Umas 20 e poucas pessoas. Mas Então, é uma turma muito pilhada, eu posso falar assim, motivada, porque em pleno domingo, acordar cedo, Sim. para ir para o parque da cidade, Sim. participar de uma palestra, correr 5 quilômetros, correr 10 quilômetros, não é para qualquer pessoa, né? Não. E aí eu gosto muito de colocar as competições. Então já fizemos manhã esportiva, nós tivemos agora no final, esse ano tivemos uma natação, uma competição no Colégio Militar de Brasília, que nós nadamos 2 horas, claro que nós nadamos, eu estava lá coordenando, eu não entrei na piscina, né? Eu não sou tão nadador assim, mas eu estava apoiando, então a gente tem uma equipe e a gente vai competindo. Agora mesmo, domingo passado, eu vi que eles estavam, eu não fui, né? Eles estavam no parque, no Lago Sul, numa canoagem, treinando. E uma turma bem legal. Então, Então a capelania esportiva não é só corrida? Não. Tem outras modalidades de outras esporte? frentes. Por exemplo, a corrida. Sim, legal, bom saber. Nós temos a natação, nós temos canoagem. Você está me entendendo? E quem lidera isso tudo é o Carlos. O Carlos e a Laís, que é uma assessora dele, com a menina nota 10, né? Ela que, na verdade, ela é também uma capelã mutativa. Sim. E ela que coordena, incentiva e motiva essa turma toda, né? Que legal. Que é bem interessante. E a Marinês está lá também, né? Mandar um beijo para a Mari. Mari, um beijo. Foi a Mari que me apresentou o Marinho. E eu falei assim, a gente precisa fazer um podcast com ele. Eu preciso contar a história dele. Além de inspirar muita gente, ele vai conseguir expressar o que o esporte traz de qualidade de vida para todos nós. E aí que eu consegui trazer o Marinho para a gente, que é uma felicidade imensa. Uma honra. Beijo, viu, Mari? Beijo grande para você. Obrigado, Mário. Uma honra estar com você aqui, amigo. Oh, meu irmão, que isso. Meu amigo, nós falamos da capelania, falamos aí que o primeiro anjo da sua vida no esporte foi Sara, que ela veio te trazendo. E nesse momento que a gente abordou, nós temos aí um bom tempo de conversa, conseguimos abordar quase nada. Nossa, eu pensei falamos muito, mas abordamos muita coisa para falar. Nesse momento, eu queria que você me falasse o que você poderia dizer de uma forma genérica a todos os anjos da sua vida que passaram por ela. O que você poderia dizer para eles? Eu acho que antes de te dar essa resposta, eu queria registrar aqui uma coisa. Por exemplo, a capelania, nós temos um curso de capacitação. Sim. Tem um curso que a gente faz o treinamento e eles têm uma credencial. Todos os nossos capelães têm uma credencial, uma carteirinha, né? Sim. Porque o pessoal do hospital pode visitar o hospital, o pessoal do presídio visita o presídio, a financeiro, o pessoal esportivo tem credencial também. Sim, então essa turma a questão da capelania é porque a gente tem várias frentes em várias capelania, frentes, né? exatamente. Capelania prisional, capelania esportiva, capelania social, financeira. E cada capelão ou tem capelã, um líder. Essa liderança é uma liderança tecnicamente qualificada que recebe a sua carteirinha. Sim, certo. E o objetivo dele, do capelão, quando ele vai no local, ele leva uma mensagem espiritual, um conforto espiritual. Sim. Ele tem liberdade dele abençoar a pessoa, fazer uma leitura bíblica, e, se possível até fazer uma oração também e declarar uma cura, uma bênção na vida das pessoas. Nós temos essa finalidade. Mesmo no Parque da Cidade, eles têm autoridade para isso e eles fazem com certeza, e o resultado é incrível. As pessoas gostam. Acredito. Com certeza. Acredito bastante, né? São quantas capelanias ao todo? São 9 capelanias. 9 capelanias. Que legal. Como é que entra em contato com a capelania, por exemplo? Como é que tem um Instagram, tem um link? Nós temos, por exemplo, eu tenho um Instagram, apesar de eu ser terceira idade, eu tenho Instagram, viu? E aí o meu Instagram é Marinho de Sena. Marinho é o meu Instagram. E o da Marinho de Sena cenas, tudo não, sem dois N's. Marinho de Sena. É o meu Instagram. Tá. Quiser mandar uma mensagem para nós, eu agradeço. Tá, e certo. da capelania, o Instagram é exatamente CN_capelania. CN_capelania. Aí você encontra todas as capelanias. Informações. Também tem um site também. Sim. Porque a capelania é uma instituição. Ela tem um site,
site, elas têm Instagram, tem outras redes sociais, então a pessoa pode entrar em contato conosco, pode se qualificar, fazer um curso conosco. Bem interessante isso. Tem curso, qualificação para capelania, para isso? capelania. Mas a pessoa pode ser um voluntário e seguir em frente com a capelania. Vamos dizer, eu quero entrar na capelania social. Ótimo. Aí eu entro no Instagram, converso com alguém sobre, olha, tenho interesse em fazer parte da capelania social. Tá, aí ela entra em contato conosco. Sim. Entra em contato por onde? Pelo Insta? Pode ser pelo Instagram da capelania, pelo site também da capelania. Tá. E aí ela mostra interesse em andar conosco. E aí a gente faz o cadastro dela, faz um treinamento, recebe a credencial. Ela passa a ser um voluntário fazendo parte da capelania. Legal. Que é muito importante isso. Excelente. E, meu amigo, o que você diria aí para os anjos da sua vida que enfrentam essa jornada, essa batalha do dia a dia com você, desde lá do primeiro até o atual? Um momento assim que você tem toda a liberdade de dizer o que você quer para esses anjos. Eu acho que começando pela família, né? Eu venho de família e eu valorizo muito a família, a paternidade, a hombridade. Eu acho que o anjo número 1 para mim é a dona Cida, minha esposa, né? E depois as minhas filhas que têm tanto me apoiado. Além delas, logicamente, tem muita gente que anda comigo nas próprias as capelanias. Por exemplo, a capelania prisional, eu tenho o próprio Leandro tá aqui conosco, que é uma pessoa incrível. Ele e a família dele. Eu tenho o Gabrielzinho também, que ele e a família dele. Então, esses anjos. O Leandro é da capelania? É da capelania. Ele tem várias capelanias que ele anda comigo, mas especialmente é a prisional. Ele faz um trabalho incrível. Não? Exatamente, faz um trabalho importantíssimo. Muito importante. Tem feito um trabalho incrível. E aí tem o esporte, que é o próprio CorDF, que é um clube de corrida. Mas aí o senhor falou também, perdão pela interrupção, mas o senhor falou também do Gabriel. O Gabriel está aqui conosco, da capelania também. Capelania? Ele é da capelania também prisional e também da financeira. Aí o Gabrielzinho está ali guardado. Legal. Então, legal. Assim, aí o senhor falou do esporte. O esporte. Na verdade, o esporte, ele me ajudou a eu crescer muito. Me tornar o melhor homem, uma melhor pessoa através do esporte. E aí nós temos enfatizando aqui o Ruiter, que é o meu amigo, que eu mando um abraço para ele, a Paulinha, o Valdir e outras pessoas lá do CorDF que são anjos que a gente que tem me ajudado e vice-versa, né? São pessoas maravilhosas. Que bom. É sempre bom a gente enaltecer os anjos da vida da gente, porque eles estão ali com a gente, estão nos ajudando. E o Papo de Anjo nasce justamente com essa vontade de enaltecer esses anjos. Aliás, eu quero até te agradecer. É muito bonito. Eu li o seu livro, né? Papo de Anjos. É incrível esse trabalho que se faz. Parabéns, né? Lá dos anjos nossos, os Anjos Corredores, é um projeto que a gente tem, que o Carlos faz parte, ele é um anjo. A Mari faz parte também, ela é um anjo. Então, se o senhor permite, eu sou idealizador desse movimento, o movimento dos Anjos Corredores. Então, vou explicar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo. Você faz um trabalho muito bom, né, Júnior? Olha, obrigado, viu, pastor? Parabéns. Agora eu posso chamar o senhor de capelão, porque tantas capelanias. Então, o Capelão Marinho, a gente faz um trabalho, realmente, já atendemos aí, beneficiamos mais de 400 atletas. Que legal. Então. Vou explicar um pouquinho para você de casa, do pessoal que está nos assistindo, o que são os Anjos Corredores, o que é o nosso movimento, como é que a gente funciona. O Movimento Solidário Anjos Corredores busca beneficiar atletas em situação de vulnerabilidade social que sonham com uma oportunidade no esporte, mas esbarram na falta do básico para sobreviver e não são alcançados por patrocínios nem ações governamentais. Nossa missão é chegar onde ninguém mais chega e auxiliar, de alguma forma, atletas ou projetos sociais ligados ao esporte. Já somos centenas de amigos e dezenas de empresas parceiras. E como funciona? Bem, nós escolhemos um atleta em situação de vulnerabilidade social ou um projeto ligado ao esporte, que necessite de apoio. Realizamos uma matéria apresentando o caso aos anjos doadores em um grupo fechado de WhatsApp, que reúne pessoas físicas e jurídicas. Para a pessoa física, as doações são a partir de R$ 2,00 por campanha. Já para a pessoa jurídica, a doação é um valor fixo de R$ 20,00 por campanha. Isso dá direito à empresa colocar sua logomarca e contato em nosso site anjosporredores.com, além de ter visibilidade nos destaques do Instagram do Movimento Anjos Corredores.
A cada 3 meses, fazemos uma campanha e, com o valor arrecadado, nós oferecemos o produto ou serviço solicitado pelo atleta ou projeto, tais como passagens, hospedagens, inscrições em torneios ou equipamentos esportivos. Já beneficiamos inúmeros atletas e projetos sociais e, por isso, fomos destaques em grandes portais de notícias como Metrópolis, Correio Brasiliense e Nosso Quadradinho. Então é isso. Acessem nosso site anjoscorredores.com e confiram mais informações. O nosso Instagram está aqui na tela, @anjos.corredores. Ganhe asas, seja mais um anjo corredor. E por falar em anjo, um parceiro nosso aqui no Papo de Anjo é a empresa Chame a Lu, do meu amigo Edson, um visionário e empreendedor que lançou uma startup de serviços com foco na transformação social e oferece serviços de diarista expresso, realizado por prestadores treinados e certificados, além de trazer uma grande inovação, o pagamento por hora trabalhada. Isso mesmo, você pode contratar a partir de 2 horas. Não precisa mais pagar o dia inteiro de trabalho sem a menor necessidade. Isso permite uma execução mais ágil, segura e total qualidade. Roda o vídeo. Essa é para você que busca qualidade. Quer contratar uma diarista profissional e de confiança? Conheça a Chame a Lu, onde cada cantinho da sua casa brilha e cada detalhe é cuidado com todo o carinho que você merece. Você nunca viu nada igual. Contamos com produtos exclusivos para sua casa ficar muito mais cheirosa e bonita. Somos referência e temos atendimento personalizado para você. Para nos contratar, entre em contato, escolha um tipo de serviço e agende o seu horário. Então, se você tem interesse na contratação de diaristas, chame a Lu. Acesse www.chamealu.com.br. Então é isso. Viu que ideia legal? Uma forma prática de contratar diaristas, fantástico, espetacular. Edson, novamente um forte abraço, meu irmão. Bom, Capelão Marinho, eu vi que o senhor, nesse intervalo, trocou a camisa, colocou agora uma camisa de esportista, onde consta aí a capelania esportiva, Maratona Monumental Brasília 2023, 42 km, tem o apoio ali da Cordef, Exatamente. Capelania esportiva. Essa foi a camisa que a capelania usou na corrida? Essa aqui foi uma das camisas que eu usei na corrida. Sim. Porque naquela época estava meio frio, eu coloquei uma camisa mangas compridas e a térmica por baixo. Sim. Mas essa aqui faz parte realmente da corrida, que após a corrida eu vesti, porque o que ocorre? Após a corrida eu fico muito suado. Sim. Então eu aconselho que você troca de camisa imediatamente. O Então, senhor perde quantos litros numa corrida dessas? normalmente eu maratona? perco quilo, né? 1,5 kg, 2 quilos de líquido. Chega a perder 2 quilos. Perde de 2 líquido. quilos. Perde. Mas camisa linda. Mostra ali para aquela câmera ali, olha. Olha aí, Aqui, ó. turma. Certo, Ficou obrigado. linda, linda, linda. Obrigado, Parabéns. pessoal. Muito bonita a camisa, muito bonita mesmo. Parabéns, viu? Obrigado, Júnior. Meu amigo, Deus abençoe. estamos nos aproximando da nossa reta final, estamos nos aproximando do fim, passou tão rápido, foram alguns minutos aí, alguns momentos interessantes, de grande aprendizado para mim, para a minha audiência. Eu tenho certeza que as pessoas que nos assistem aprenderam muito, se inspiraram e vão buscar superação diária agora com seu exemplo de vida. Capelão Marinho. Meu amigo, nessa reta final, a gente vai fazer um bate-bola rápido. Eu vou te falar eu vou te perguntar sobre uma palavra e você me diz o que vem em sua mente, tá certo? Ok. Eu vou te perguntar sobre Com o que certeza. é e você me fala, tá Exatamente. bom? Preparado? Preparado. Podemos? Podemos? Tá certo. Hoje nós aprendemos com o Marinho que resiliência é... Exatamente, é um propósito. E para alcançar o seu objetivo, então vem essa resiliência, essa determinação para você poder alcançar o seu propósito. É preciso manter essa resiliência em todos os propósitos, Sim. né, Marinho? Senão você vai caindo. Porque se a pessoa não tiver propósito na vida, ele não vai alcançar o seu objetivo ou o seu destino. Então, tudo tem um propósito. Eu acredito que eu tenho um propósito, você tem. E quando a gente entende esse propósito, que Deus coloca a gente para ter um propósito, ele fica bem mais, a vida fica mais leve. Amém. Então, resiliência significa propósito. Disciplina é... Submeter a obedecer
princípio, normas. Porque se a pessoa não tem essa disciplina, também não vai muito longe, não. Então, é submeter, é obedecer. Tá certo. Família. Família, eu acho que é tudo. Primeiro que eu acredito que Deus, ele traçou na Terra um projeto de vida, incluindo a família. Até porque quando nós que conhecemos a Bíblia, a gente sabe que, por exemplo, para Jesus vir à Terra, ele teve um pai por nome José e Maria, sua mãe. Então veio Jesus. Para João Batista vir ao mundo, Deus deu como pai de João Batista Zacarias e como a mãe Isabel. Então, exatamente Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, as 3 pessoas da Trindade. Então, a família é um projeto de Deus e cabe a gente executar esse projeto da melhor maneira possível, claro, incluindo a resiliência e também o propósito. Tá certo. Capelão Marinho, suas redes sociais, o senhor falou anteriormente, vamos falar novamente? Vamos que vamos. Marinho Sena. Marinho Sena. Não, Marinho de Sena. Marinho de Sena. Exatamente. É o Instagram. Meu Instagram. A capelania. A capelania CN Capelania _. CN de underline capelania. Exato. Aí encontram as capelanias. Aí tem também o site também da capelania, através desse Instagram aqui você consegue o site. Ah, sim. Lá você entra no Instagram, você vai ver qual é o site da capelania. O site da capelania. Meu amigo, infelizmente eu vou falar com o senhor que nós estamos chegando ao fim e eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Muito bem. Eu recebi uma mensagem aqui que eu queria deixar para o pessoal. O esporte é como o café. Forte, doce, gostoso e nunca frio. O esporte requer exatamente essa mensagem muito forte. E eu queria deixar também, já que a gente está aqui nesse bate-papo, e eu vi que você alcança muita gente, papo de anjo, né? Então, e você trabalha muito em prol também das pessoas, ajudando, colaborando. Eu acho que a gente pode deixar aqui alguns pilares que vai inspirar essa geração presente e futuro. O primeiro pilar que a gente pode deixar aqui, como eu sou pai, eu sou avô, o senhor é pai também, eu acho que um pilar que a gente pode deixar aqui é exatamente a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento é você conhecer suas habilidades, conhecer seus dons, conhecer você mesmo. Você se conhecendo, você pode muito bem montar um planejamento para você ter um propósito para chegar ao seu destino. O primeiro pilar que eu acho é o conhecimento. O segundo pilar que eu acho bem interessante é a escolha. Por que eu estou aqui? Por que nós estamos aqui? Porque nós fizemos boas escolhas. Eu fiz uma escolha há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, essa escolha certa me trouxe até aqui com bons resultados. Eu acho que quando a gente faz uma escolha errada, tem consequência. Qualquer segmento, a empresa e a família é a base. E graças a Deus eu fiz uma escolha muito bem, escolhendo a minha família e eu dando conta dessa família, que é importante. O segundo pilar que eu quero deixar aqui, ou melhor, o terceiro, é exatamente a questão do princípio. Eu acho que tudo, Júnior, tem princípio. E quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Então, por exemplo, o princípio da honestidade, do caráter da pessoa, da família, o caráter de você ser um atleta e correr com responsabilidade. Então, eu acho muito interessante esse princípio, né? E outro que é importante também é a espiritualidade. Eu acho que eu não posso encerrar esse assunto aqui se eu não estiver falando de espiritualidade. O que é? Eu não vou falar aqui de religião, vou falar de espiritualidade. E há mais de 40 anos atrás que eu fiz uma escolha muito boa, que é cuidar do meu espiritual. Como é que eu cuido do meu espiritual? É colocando em prática os ensinamentos da Bíblia. A Bíblia é uma referência. E aí eu gosto muito, a Bíblia fala que a gente deve ser um pacificador. E o que é um pacificador? É um atleta equilibrado, inteligente, usando a inteligência emocional e usando as redes sociais de maneira responsável. Então, a espiritualidade é importante. Um princípio que eu sempre criei minha família foi exatamente dentro da espiritualidade, o ensinamento da Bíblia, com princípio, levando para a igreja,
cuidando das minhas filhas. Hoje eu posso escolher isso, que é muito importante, como referência. Elas também são anjos na minha vida, né? Sim, sem e aí dúvida. a espiritualidade é muito importante, a crença em Deus. Eu acho que a gente pode muito bem, eu falei no início aqui, sobre a oração. O que é a oração? É você conversar com Deus, é você pedir a proteção de Deus, é você orar pelos seus colegas, é você orar por alguém que está precisando, é você cuidar de alguém espiritualmente, é levar uma palavra de conforto, de orientação, porque todos nós precisamos. Eu preciso muito da presença de Deus, eu creio, você que está nos assistindo, claro que você precisa muito de uma bênção de Deus, de uma orientação, e a capelania tem esse viés de cuidar dessa parte. Então, a minha mensagem... A capelania cuida também dessa parte espiritual, né? Com certeza. Sim. O espiritual é tudo para nós. A gente não tem como fugir disso hoje. Verdade. E eu acredito que Deus, até porque eu e você somos a imagem e a semelhança de Deus. Sim. Então, se somos a imagem e a semelhança de Deus, primeiro a gente vê que Deus nos ama, que Ele fez homem e mulher à imagem e à sua semelhança. Então, o espiritual é muito importante, você frequentar um ambiente saudável, você levar a sua família num ambiente saudável, numa igreja, onde você pode cultuar Deus. E em Brasília tem várias boas igrejas, tá lendo a Bíblia, fazendo meditação, em casa, você está me entendendo? Eu acho muito importante essa ideia do espiritual, você não pode negar isso. É a crença, o princípio, confessar a Deus. Eu acho bem interessante isso. É isso mesmo. Então, você tem 4 pilares que conduzem a vida. Sim, com certeza. O autoconhecimento. O autoconhecimento é o primeiro. Tendo um autoconhecimento, você faz boas escolhas. Sim. A escolha já é um segundo pilar. Sim. Você fazendo boas escolhas dentro dos princípios que regem sua vida, Sim. Automaticamente você é conduzido para um caminho de espiritualidade, para entender que existe um poder superior a nós. Sim. E que sempre teremos um Deus acima da gente nos conduzindo e mandando os anjos para a gente. Para cuidar da gente, com certeza, então. Meu amigo, olha, eu agradeço imensamente sua participação aqui no Papo de Anjo. Para nós foi um orgulho gigantesco. Muito obrigado. E eu tenho certeza que toda a audiência vê no senhor não apenas um atleta, mas um ícone de hombridade, de pai, de avô, de esposo, dona Cida que o diga. Sim. Então, muitíssimo obrigado, viu? Nos sentimos honrados com sua presença. Aprendemos bastante. Acho que precisamos aí de uma temporada de podcast com o Capelão Marinho. Legal, que daí a gente vai ter bastante conteúdo para conversar. Vamos falar sobre nossa maratona aí, nosso preparo. Sim. Você vai ter que consultar lá suas bases. Opa, vai ter com que consultar certeza. suas equipes. Agradeço também imensamente a Sara, sua filha, que foi foi um contato que o senhor nos passou e ela me mandou todas as informações que a gente precisou, prontamente, ela sempre conversando e mandando e tal. Então, Sara, muitíssimo obrigado. Obrigado, Capelão Marinho, obrigado, Pastor Marinho, obrigado ao esportista Marinho, mas principalmente obrigado pela figura de autoconhecimento que o senhor representa para todos nós. Tá. Muito obrigado. Eu desejo do meu coração que Deus esteja te abençoando. Amém. Abençoando a sua saúde, a sua família, a sua esposa, seus filhos, a sua equipe, esse projeto tão lindo, Papo de Anjo, que Deus abençoe abundantemente em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Recebo. Deus abençoe. Obrigado. Na paz, Deus abençoe. Essa foi mais uma edição do Papo de Anjo. Se você se emocionou com a história do nosso convidado, que aos 58 anos iniciou no mundo das corridas e aos 71 anos ainda está com todo o gás para correr a São Silvestre de 2025, que será a comemoração de 100 anos da prova, compartilhe esse podcast, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu comentário. E não se esqueça, os anjos estão sempre ao nosso redor, nos apoiando e nos inspirando a alcançar novos voos. Basta acreditar.